achando que a gente só está no papinho, não vamos mostrar nada, não vai ter código, não vai ter tela. Queria que você mostrasse aí, compartilhasse sua tela aí com a gente, né? Para poder mostrar um Claro. case aí pra gente, a coisa funcionando. Pode ser, meu camarada? Então vamos aqui, ó. Isso aqui é um protótipo que eu fiz de WhatsApp, feito no PowerApps Canvas, tá, pessoal? E a gente consegue aqui fazer uma filtragem bem simples através de países. Nessa quesito aqui no primeiro drop-down aqui no Combo Box, na verdade, que é um Combo Box, a gente tem a permissão de pesquisa e a permissão de vários tipos de países. A lista está em inglês. Um detalhe, nesse caso aqui eu não uso nenhum tipo de banco de dados, eu uso tudo dentro do PowerApps. Por que eu uso tudo dentro do PowerApps? Porque isso aqui não vai mudar. Esses números aqui do lado da esquerda dos países é o código do país. Quando você vai mandar uma mensagem lá, por exemplo, às vezes aparece 5511, que é o DDD de São Paulo, e o número da pessoa. O 55 é o código do país do Brasil. Então isso não vai mudar. Acho muito difícil isso mudar. Então isso não precisa de um banco de dados, perder tempo com uma atualização de banco de dados, enfim. Não vejo necessidade. Então eu já coloquei aqui dentro da propriedade de itens aqui do Combo Box. Feito isso, se a gente selecionar qualquer um aqui, ó, por exemplo, eu selecionar a Argentina, a gente tem a seleção dos dados aqui, ó, através do número, antes do texto, né? A gente consegue visualizar o número aqui embaixo. E ele vai adicionando aqui conforme você vai digitando e a gente consegue fazer esse envio de mensagem lá no nosso WhatsApp. Nesse caso aqui eu vou selecionar Brasil, né? Porque a gente está no Brasil. Aí a gente tem essa opção aqui de DDD. Esses campos aqui, como é um protótipo, isso aqui é só um teste que eu deixei para visualização de desenvolvimento, pessoal. Isso aqui vocês não precisam se preocupar, que a gente pode esconder também. Se um usuário final for ver, a gente esconde, enfim, faz algumas regrinhas de negócio. Passando aqui no DDD, aí a gente tem um outro código, o código de estado. Aí nesse caso, São Paulo tem alguns códigos, Rio de Janeiro tem outros, Espírito Santo, Minas Gerais. Nesse caso está em português aqui, que são vários estados diferentes. Tá? Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, São Paulo, que eu moro em São Paulo, vou selecionar o 15 e automaticamente ele já concatena aqui embaixo para mim, ó. Se eu trocar, ele vai trocando automaticamente. Vai trocando automaticamente, vocês vão fazendo aqui com facilidade. Ah, por exemplo, ó, 55 é Rio Grande do Sul. Ó que doideira, ó. 55 é para confundir a cabeça de alguém aí, doideira, né? E aqui você digita exatamente o número que você quer. Aqui embaixo você pode notar que tem um códigozinho de 0/2 dígitos permitidos. O que é isso aqui? Isso aqui é uma regra que eu fiz para o usuário ser bloqueado de digitar números. Ou, por exemplo, o celular no Brasil são 9 dígitos, não passa disso. São até 9, não passa de 9. Então o que eu fiz? Eu fiz uma regrinha aqui na engrenagem, aqui, ó, do lado direito, onde eu tenho uma permissão de um código que eu digito um número aqui e automaticamente o número que eu digitar aqui, ele bloqueia aqui pra gente. Por exemplo, se eu digitar 0, nesse caso aqui, nossa regra está entre 2 e 8. Se eu clicar aqui, a gente tem uma notificação aqui, ó, que eu coloquei um bloqueio de 2 e outro. Ou seja, entre 2 e 8 dígitos, você pode adicionar aqui. Senão, você não vai conseguir mandar mensagem e nem vai conseguir fazer nada. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o dígito 8. Aí ele vai pressionar e automaticamente, ó, já troca aqui para dígitos permitidos para 8, automaticamente. Aí eu troco aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digite 8. E aqui embaixo aparece, ó, os 8 dígitos. Se eu digitar mais, não vai. Se eu apagar, posso colocar outro. E ele vai contando automaticamente ali, ó, instantaneamente. Aqui na contagem e instantaneamente aqui embaixo também. Tá? Nesse caso aqui eu vou colocar um número qualquer, que eu não tenho nenhuma pretensão de mandar mensagem para ninguém, nem perturbar ninguém, né? Vai saber. E aqui a gente consegue ter um número completo. Não se preocupe. Ó. Quer mandar aí para um número aí que eu vou falar para você? Manda aí, manda aí. Vai lá. Calma aí, deixa eu trocar aí agora, porque é um celular, né? Então vamos trocar a regrinha aqui. Vamos trocar a regrinha. Como tem que permitir 9 dígitos. Deixa eu trocar a regra aqui pra gente fazer isso aí. Aqui, ó. Só vir aqui, ó. Trocar para 0 e 9.
Aí eu coloco aqui 0 e 9. Pronto, tá feita a configuração. Pode falar, deixa eu colocar 9 aqui. Aí vai permitir. Pode falar 9. 7597 7597 5630. 5630. É o número de quem, meu camarada? Esse é o número da empresa? Não, você não pode falar quem é, não, cara. Manda aí que nós descobre. Manda aí. Aí, ó. Vou mandar então. Aqui é o campo de mensagem. Aí eu vou falar, olá. Aqui você pode digitar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vou, olá. Gostaria de um orçamento para o produto X, por gentileza. Automaticamente aqui, ó, já aconteceu um erro aqui, ó, acontece normalmente. Deixa eu ver o que aconteceu. Por que está desabilitado pra gente? Tá. Deixa eu só tirar essa regrinha aqui. Acontece com os melhores desenvolvedores, minha gente faz parte. Depois eu arrumo. E aqui a gente tem um envio de mensagem. Nesse caso, como a gente usa a API do WhatsApp, a gente não tem limitações. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai dar um launch e já vai abrir o WhatsApp aqui. E já vai estar tratado o número exatamente que você quer e o texto exato que a gente mandou aqui. Aí basta você iniciar a conversa aqui, ó. Vou iniciar a conversa. Ele vai pedir para abrir o WhatsApp. Vou enviar a mensagem aqui. Aqui aparece que esse número não está no WhatsApp. Eu acho que tá certo esse número? O DDD era 11, tá? Era 11? Então a gente troca, não tem problema não. A gente vem aqui, ó, envia a mensagem. Aí, ó. Ó de quem é? De quem é o número, ó? É nada. Que isso, hein? Aí a gente aqui, ó, clica aqui, ó, abrir mensagem e pode acontecer, pessoal, que você seleciona isso aqui, iniciar conversa, você inicia o seu WhatsApp e não aparece a mensagem. Deixa eu ver, tá aparecendo no WhatsApp aí pra vocês? Não, né? Não, né? Acho que não. Mas enfim. Você tem que dar o iniciar da conversa, né? Porque tá escrito ali a pergunta ali, ó. Não, mas eu acho que você não tá vendo meu WhatsApp, eu acho. Eu não tô compartilhando na tela. Ah, tá. Mas se você iniciar a conversa aí, eu compartilho o meu aqui, porque vai chegar aqui pra mim, eu tô com o WhatsApp web aberto. Ah, tá. Então, pessoal, aí, por exemplo, se inicia a conversa, pode acontecer que a mensagem no primeiro clique não apareça. Então, o que vocês fazem? Clica novamente, abre o WhatsApp novamente e automaticamente a mensagem vai aparecer. E acabei de mandar a mensagem lá para ele, deve estar chegando lá. Chegou já, chegou. Aí, ó. Aí manda... Compartilhar aqui pra turma. Compartilha aí pra gente. E basicamente a gente envia a mensagem ali, ó. Olha lá. Olha lá a mensagem lá. Caramba. Exatamente é o que eu escrevi. Tá lá, ó. Acabei de mandar pra ele. Olha, Leonardo, isso aqui é bom pra mandar de madrugada, hein, cara? Tipo então. Rotina, o cara dormindo. Dá um Ctrl+C, vai salvando um monte de números. Só Ctrl+C, Ctrl+V, meu. Aí nem precisa se preocupar. Caraca, mandou mesmo, legal. Manda, pô. Não tem limite. É louco, cara. Pô, curti isso aí. Curtiu? Eu tinha visto você postou no seu LinkedIn, mas eu não tinha visto ele funcionando assim, né? Você postou só uma parte, né? Só postei uma parte. Aí eu não vou entregar o ouro, né? Pra ver o ouro, o cara tem que vir assistir aqui, né? Pô. Não, mas se for como você assim, por exemplo, eu compartilho, não tem problema não. O conhecimento nunca é demais. Não, mas quem tá assistindo agora já vai saber já, hein? Sim. Agora, pessoal, compartilhando aqui, ó, continuando, por que eu usei Combo Box aqui, por que eu usei Combo Box aqui, por que eu usei esses componentes aqui. Primeiro, a diferença entre Combo Box e Dropdown Combo Box permite seleções múltiplas e pesquisa. Você tá compartilhando aí, Leonardo? Não tô compartilhando. Perdão, é que você compartilhou, né? Eu sempre esqueço. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, por que eu seleciono esse aqui, ó, é um combo box, aqui ó, vocês podem notar aqui do lado esquerdo, é um combo box, e aqui também é um combo box. Por que eu usei um combo box? Porque o combo box permite várias seleções e permite a pesquisa também. O drop down, se a gente inserir um drop down aqui, ó, de entrada,
esse aqui é um suspenso, drop-down, você não tem a possibilidade de pesquisa. Por exemplo, aqui, ó, do lado direito, nas propriedades do componente do drop-down, você não tem pesquisa. Se você seleciona como box, você tem várias seleções e permitir a pesquisa. Por isso que eu utilizei, porque na hora do usuário vir aqui e pesquisar, é muito mais intuitivo ele escrever, por exemplo, Argentina, ou escrever Netherlands, por exemplo. O cara tem que escrever certo, né? Senão fica difícil achar. Netherlands, do que ele vir aqui e ficar descendo a barra inteira para achar um país. Obviamente que ele tem as duas opções, mas aí você tem que pensar também no UX, no User Experience do usuário, para facilitar a vida dele, tá? E aqui também, ó, aqui embaixo, vocês podem notar que isso aqui é uma label em cima de um text input. Por que eu usei uma label em cima de um text input? Porque a label, só a label que consegue ter essa leitura instantânea dos dados aqui concatenados. Como vocês podem ver aqui em cima, ó, tem um código de concatenação com vários campos selecionados aqui, ó. Do Brasil, aqui, ó, selecionado o país, selecionado o DDD, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu selecionar o Brasil aqui, para mostrar o campo de DDD. Aqui, ó. Selecionado o país, o estado, aqui, ó. Aqui em cima já aparece, ó. O meio rosa é isso aqui, o verdinho é esse aqui, e o azul é esse aqui. Então ele junta os três e faz a transferência aqui. E aqui no finalzinho, aqui, ó, você pode ver também que tem uma fórmula isMatch. O que é essa fórmula isMatch? No caso aqui, ó, se no text input que eu digito o número, nesse caso, se eu digitar letras, que eu deixei desbloqueado aqui, ó, ele não vai ler isso aqui embaixo. Ele não vai transferir esse dado para baixo. Por quê? Porque o isMatch lá, que eu fiz um código aqui de regex, isso aqui chama regex, ele só vai ler números entre 0 e 9, dígitos entre 0 e 9, ou seja, numérico. Se eu digitar qualquer outra coisa diferente disso, ele não vai trazer, tá? Basicamente é isso. E aqui embaixo, nesse botãozinho aqui está o pulo do gato, que é a nossa API do WhatsApp. Que aqui a gente tem um launch do API do WhatsApp aqui, ó, api.whatsapp.com, send/phone, enfim, tem toda uma configuração aqui. Por que eu utilizo isso aqui? Porque isso aqui é a API de graça do WhatsApp. Uma dica boa também que vocês podem fazer, por exemplo, se for criar adicionar um número no WhatsApp onde ele não tem ele adicionado e quer falar com ele, tá conversando, tem um WhatsApp na tela, coloca isso aqui na URL, https://wa.me/, aí você coloca o código do país, o DDD do estado e o número da pessoa. Nesse caso aqui a gente coloca 5511, aí coloca 953621063. Aí nesse caso a gente copia isso aqui, tira o xizinho aqui, vem aqui, copia e cola. Automaticamente ele já vai trazer para a API do WhatsApp aqui, ó, formatadinha corretamente. E aqui na URL, vocês podem notar aqui, ó, api.whatsapp.com/send/ponto de interrogação/fone e o fone, o número aqui e o texto. Nesse caso aqui não tem nenhum texto. Então o que eu fiz? Eu copiei essa URL aqui do WhatsApp, vim aqui no Power Apps, peguei uma label, inseri uma label, ou um rótulo de texto, né? Um rótulo de texto, joguei aqui embaixo. Aí joguei aqui embaixo, joguei aqui o texto da label. Aí o que eu fiz? O que eu percebi? Aqui tem o código do país, aqui tem um DDD, o 11 aqui, e aqui tem o número. Então eu só substituo essa parte aqui da API, aí o texto vai aqui. Aí depois do texto, eu vim aqui e substituí o texto também. Se eu não me engano, o texto, deixa eu só conferir aqui, eu acho que o texto fica igual. Aqui, ó. O texto, ele tem que ser um igual e depois você adiciona o texto aqui que você quer. Nesse caso aqui, por exemplo, eu quero mandar um texto aqui na API aqui, dessa API mesmo, né? Eu não quero ficar abrindo o WhatsApp. Enfim, vem aqui, ó, text, depois do text, coloca um igual e coloca: olá, gostaria de um orçamento de um produto X por gentileza, e dá Enter.
E aqui ele já traz o texto aqui, ó, exatamente. Só que aqui na URL, obviamente, ele vai tratar o espaço como caractere de código de URL, que é porcentagem 20, ele vai trazer toda a formatação e você consegue enviar a mensagem normalmente. Não tem limitação. Pode perguntar. Só uma pergunta aqui. Achei bem legal isso aí, mas ele sempre vai abrir essa pergunta. Eu tenho que iniciar a conversa? Ou tem alguma coisa que ele já manda de uma vez, assim, sem ter que abrir apertar aquele iniciar a conversa? Não, infelizmente, desse jeito aqui, você só tem que iniciar a conversa mesmo. Tem que dar um launch e tem que iniciar a conversa, senão ele não vai. Não tem como. É o de graça, né? Uma forma de fazer com Premium, por exemplo, você pode usar o Twilio na Power Platform. Mas o Twilio você tem que pagar uma licença. Aqui na Power Platform, o Twilio é de graça, mas o Twilio tem que pagar uma licença lá no site deles para utilizar. Então eu acho que cada clique é 2 centavos de dólar, alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça. Mas lá no Twilio é automático, não tem essa necessidade de abrir aqui, vai aparecer uma nova tela, iniciar conversa, aí você inicia o WhatsApp e começa a conversar com o telefone que você deseja. Legal. Mas aqui é só em notificação, né, Leonardo? De repente, quem estiver assistindo aí, né, pessoal, os camaradas nossos aí, de repente, pensar em notificar alguém, né, por e-mail, mas se algo for muito crítico a ponto de manda um WhatsApp, né, que é melhor, talvez valha a pena investir um pouco aí, ter uma ferramenta premium e conseguir notificar direto o pessoal, talvez vale a pena, né? Também. Isso aqui também, pessoal, isso aqui é um protótipo. Isso aqui não é um aplicativo super desenvolvido, cheio de regras de negócios, super complexo. Isso aqui é só um exemplo para vocês verem o poder que vocês têm com utilizar APIs fora do Power Platform também, que tem APIs de graça também no mercado. Tem muita API de graça por aí, e essa aí é um exemplo que aqui no Brasil a gente usa muito, que é o WhatsApp, né, nesse caso. Aí. Show de bola, Leonardo. Cara, maravilhoso aí o que você mostrou, né? Eu confesso que eu tinha só visto um pouquinho ali no seu LinkedIn, mas agora eu conheci com um pouco mais de detalhe. Você pode ter certeza que tanto eu quanto nossos camaradas que estão assistindo vamos chupinhar isso aí, cara. Esse código seu ficou bem legal. Aí acompanho você nas redes sociais, aí no LinkedIn principalmente, né? E eu queria comentar, né? Por que você ensina hoje, né, o Power Apps para a galera, né? Para a comunidade aí? Você tem o treinamento na Udemy, né? Por que você hoje faz esse trabalho aí? Cara, eu faço esse trabalho hoje em dia porque, como eu mencionei, né, em 2019, eu não tinha esse suporte, entre aspas, da galera em português aqui. Então, quem está começando hoje em dia, empresas, pessoas físicas, que querem desenvolver projetos pequenos às vezes, querem resolver um problema ali ou aqui. Empresa também, tem muita empresa pequenininha que não tem muita verba para investir em um treinamento complexo, então eu trabalho esse treinamento de uma forma sucinta, mas ampla ao mesmo tempo, para trazer conteúdo de qualidade para as pessoas, tanto PF como PJ, então eu acho que agrega muito. E tem meu canal do YouTube também, que tem conteúdo de graça, e eu acredito que ajuda alguém também lá com os conteúdos mais simples, e um conteúdo mais avançado lá no meu treinamento da Udemy até o momento lá, que só tem né, por enquanto. Vamos ver no futuro. Cara, mas do jeito que você é, logo tem um monte lá, né, cara? Bacana. Inclusive, Tomara. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente aqui, me dá uma conferida lá, tá, pessoal? A gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo. Não esquece, tá? Procurem aí Logic Beam do Leonardo, procure também os treinamentos da Udemy, tá bom? E aí, Leonardo, para dar sequência aqui, eu vejo que quem trabalha com Power Apps, né? Eu também tenho clientes aqui, né, na Camaro, que quer colocar Power Apps em qualquer lugar, né? Então o cara quer fazer um aplicativo para shopping, um aplicativo para o público em geral, aplicativo de loja, enfim, né? Entretenimento. Na sua visão, né? Onde que você acha que o Power App se aplica mais, né? Cara, eu acho que o Power Apps se aplica mais na área de negócios, de análise para implementação para análise. Por exemplo, eu acho que o Power Apps junta muito com, por exemplo, o primeiro passo, Power Apps e Power Automate, que andam lado a lado. Você tem que aprender as duas ferramentas. Power Apps e Power Automate andam lado a lado. Não tem como você fugir. Depois o Power Apps é muito input de dados, né? Muita inserção de dados, muita tabela, muita relação, muito porquê que você vai inserir isso, você vai fazer isso. Por exemplo, você falou de shopping. Shopping é uma coisa boa. Fazer aqueles
totens de avaliação, né? Ah, gostou do atendimento? Um PowerPoint pode criar ali bem fácil e rápido. Você pode fazer também, depois disso, fazer uma análise com Power BI também. E o PowerPoint entra muito eu acho que em área de negócios. Agora, em questão de... Ele tem algumas limitações, infelizmente, até o presente momento, né? Ele tem algumas limitações, mas desde a criação dele até hoje em dia, cara, mudou muita coisa. Desde o Power Automate também, quem começou a mexer lá atrás no Power Automate, nossa, era... Para você fazer um envio de e-mail, não é que nem hoje em dia, não. Você só coloca ali Outlook, clica lá, não era assim não, cara. Era bem mais complexo. Eu acho que é mais para área de negócio mesmo. Legal, cara, porque pegando um gancho também nessa questão, né, de onde você acha que se aplica a Power Apps, vem a outra pergunta, né, que é o contrário. Onde você acha que não se usa Power Apps, né, que a ferramenta não foi feita para isso, que se você que estiver assistindo aí, meu camarada, tentar fazer, vai dar pau. Não use Power Apps nessa situação. Qual que é a sua visão, Leonardo? Onde não usar? Cara, não usar, eu acho que, por exemplo, eu acho que quando eu tenho muita leitura, dependendo, o Power Apps não está muito com banco de dados, né? Dependendo do seu banco de dados, por exemplo, no Brasil aqui a gente usa muito SharePoint. Então o SharePoint não é um banco de dados, ele é uma biblioteca de documentos. Então toma cuidado com isso, porque às vezes você pode ter tanta inserção de dados lá no Power Apps, de tantos usuários, você não tem uma arquitetura bem feita, você não vai conseguir implementar, por exemplo, sei lá, um aplicativo, por exemplo, num supermercado, sabe aqueles aplicativos de leitura assim de caixa? Eu acho que não funcionaria bem a leitura de dados instantânea, assim, não para. Supermercado não para. Imagina no horário de pico. Power Apps cara, eu acho que não ia funcionar. Eu não sei se tem algum case. Então. E ainda usando SharePoint, imagina? Não dá, cara. Não dá. Eu acho que. Legal. Saber certinho, escolher bem ali, né, cara, para não cair naquela cilada, né? Mas bacana. E aí, ia perguntar também, né, como você é instrutor, né, tanto você é instrutor, eu vejo aqui, né, instrutor da Udemy, você também dá os treinamentos e as consultorias, né, pela sua empresa, e comenta, assim, qual que é a principal dúvida ali, né, dos seus alunos, né, desde o pessoal mais iniciante, os intermediários, avançados, você percebe alguma convergência ali? Quais são as principais dúvidas que eles têm hoje? Cara, ótima pergunta, ótima pergunta. É a mesma dúvida que eu tinha lá em 2019, é a lógica. Tem que entender sobre lógica de programação. Todo mundo, independente da sua área, tem que aprender sobre lógica. O que a lógica te facilita no dia a dia é incrível. Eu já fiz muito treinamento, já fiz muita consultoria, já expliquei as limitações de Power Apps, Power Automate, SharePoint, mas o pessoal tudo nessa vida tem limitações. Então a gente tem que pensar na lógica de programação. Tem que pensar na arquitetura, tem que pensar como o Power Apps funciona, leitura de código, PowerFX. Eu sei que é um porre ficar lendo aquela documentação do Power Apps, eu não gostava também, mas é bom, cara. Leia, releia. A comunidade Power Apps ajuda muito nisso. Se você postar lá qualquer pergunta, todo mundo tá lá para te ajudar. Obviamente que tem que ser em inglês, tá? Porque a Microsoft é uma empresa americana, então tem que ser em inglês. E eu acho que o que mais erra aqui hoje em dia é a lógica, porque tem muita dúvida por exemplo, Léo, por exemplo, você vai submeter um form, né? Você coloca o submit form, um reset form, aí às vezes você coloca um new form para resetar o formulário, né? Tem uma lógica assim. Uhum. Aí às vezes eles perguntam, por que você não coloca new form, reset e submit? Porque na hora que você vai preencher, na hora do onSelect lá do botão, aí você vai fazer um new form, aí vai resetar o formulário, você vai perder tudo que você salvou e ele vai salvar em branco. Aí entra a lógica, né? Aí você tem que falar, por que eu fiz assim? Isso é muito. Né? Então, tem que saber a lógica, cara. Tem que saber como é que funciona o PowerFX, no caso, né? Que é da linguagem. Mas você acha que assim, é mais a parte da codificação em si, que é mais problemático dos seus alunos, que você vê, ou é mais a parte antes da codificação, que é aquela parte de desenhar um fluxo, discutir regra de negócio, fazer uma modelagem? Você acha que está mais um passo antes da codificação ou na codificação, propriamente dita?
Eu acho que tá entre os dois ali, porque às vezes a pessoa ali, ela desenha um fluxograma muito bem feito, mas eu falo, cara, você conhece as limitações da ferramenta? Você conhece o que o SharePoint é capaz? Você conhece o que o Power Apps é capaz? Você conhece o que o Power Automate é capaz? Não precisa, não tô falando aqui pra você ser um expert, não precisa disso. Eu tô falando aqui para entender um pouco como que funciona a arquitetura do SharePoint, como que ele vai entrar no Power Apps, e aqui eu acho que vejo um pouco dos dois, sabe? Um pouco é lógica e um pouco é saber as limitações da ferramenta e querer fazer muita coisa em cima e não entender muito bem, sabe? Não fazer, por exemplo, no SharePoint eles querem, por exemplo, no SharePoint cru, você só consegue fazer relacionamento 1 para N, você não consegue passar disso. No Dataverse você consegue fazer muitos para muitos, 1 para N, N para 1, enfim, você consegue ter essa relação. No Power Apps com o SharePoint, você consegue fazer relacionamento N para 1, 1 para N, muitos para muitos, mas aí são duas ferramentas, não é só uma ferramenta. Então você tem que entender um pouquinho dessas limitações da ferramenta.